Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Você já teve a experiência de ir para algum lugar que nunca tinha visitado antes? Talvez de carro, a pé, de ônibus, mas indo para um lugar desconhecido. Como que chega num lugar assim? Precisamos de alguma orientação ou talvez alguém para nos guiar. Depois de 40 anos no deserto, os israelitas estavam prestes a atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que Deus prometeu séculos antes aos descendentes de Abraão. Mas o povo nunca tinha passado por aquele caminho. E assim ouviu a instrução de Deus para a etapa final da jornada. Diz Josué, capítulo 3, começando no versículo 3. Quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Deus estaria guiando os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança, o móvel sagradíssimo que representava o trono de Deus, e o povo seguiria a arca. Observamos aqui 3 lições importantes. Primeiro, a necessidade da orientação divina. Como os israelitas não tinham nenhuma experiência de passar por aquele território, precisavam que Deus os guiasse. Esse simples fato serve para nos lembrar da importância de seguir a direção dada por Deus, para atravessar as tempestades, tentações e tribulações desta vida. Naquele momento, Israel foi guiado pelos sacerdotes designados e instruídos por Deus. Hoje, nós temos a palavra revelada nas Escrituras para nos guiar. Como diz Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Não somos capazes de dirigir nossos próprios passos, como Jeremias disse, no capítulo 10, versículo 23, do livro de profecia dele. A segunda lição é o valor do relacionamento. Deus não deu um mapa para cada família com desenhos representando cada perigo no caminho. Implicitamente, ele simplesmente disse: sigam-me. Serviço ao Senhor não se baseia no conhecimento perfeito de todos os seus mandamentos, e muito menos na nossa concordância com as palavras de Deus. Os verdadeiros discípulos de Cristo são aqueles que entram em um relacionamento com Deus e assumem o compromisso de obedecer aos ensinamentos de Jesus. Jesus mesmo ensinou isso em Mateus 28, do 18 ao 20. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor e o seguem. João capítulo 10, versículo 27, Jesus falou isso, e Salmo 23 descreve como as ovelhas seguem o bom pastor. Terceira lição, a importância do respeito. Deus mandou que o povo ficasse 1 quilômetro distante do móvel que representava a presença do Senhor. Mesmo que estava em comunhão com Deus, precisava mostrar reverência e temor. Nós devemos buscar a intimidade com Deus, mas sempre com o devido respeito, pois Ele é o eterno Criador e somos apenas criaturas. Deus não é mano ou cara ou alguma coisa de colega, Ele é Deus. E a instrução dada aos israelitas serve para nos orientar em nossa jornada, não para a terra de Canaã, mas para a terra celestial, prometida aos fiéis. A pergunta de ontem vem da mesma época da história de Israel. Depois da vitória sobre Ai, Josué edificou um altar em qual monte? Alternativas: A. Monte Gerizim, B. Monte Ebal, C. Monte Sião ou D. Monte Líbano. A resposta certa, alternativa B. Monte Ebal. Como diz no relato de Josué, capítulo 8, versículos 30 e 31. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal,
como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, o altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhados com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. E a pergunta de hoje vem do Novo Testamento. Em qual das suas cartas Paulo escreveu: porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês? Alternativas: A. Romanos, B. 2 Timóteo, C. 1 Coríntios ou D. Colossenses. A resposta vem amanhã. Se nós queremos realmente caminhar para a eternidade, precisamos da orientação de quem nos instrui e nos guia. Precisamos da palavra de Deus para nos conduzir para a eternidade na presença do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.